e aos amigos que também nos acompanham aí pelo Instagram, sejam todos bem-vindos para iniciar nossa noite, né, onde teremos o tema Gravidez e Fenômenos Espirituais com o nosso amigo Maxilânio. Convido a todos para a nossa prece inicial. Mais um domingo, Senhor, nós recebemos de presente, onde estamos aqui reunidos, encarnados, desencarnados, para juntos, Senhor, estarmos vibrando no bem, estarmos juntos trazendo ensinamentos que serão com certeza úteis à nossa encarnação, às nossas vidas. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos, de forma presencial ou online, e desde já te pedimos que abençoe o nosso irmão Maxilânio, que fará uso da palavra, que ele possa ser instrumento, Senhor, instrumento de luz. E nos abençoe a cada um que nesse instante estará ouvindo esta palestra, para que a nossa compreensão esteja ainda mais aberta, mais ativa, para que cada lição, cada ensinamento, a gente possa interiorizar, Senhor, e gravar em nossas almas, para que a gente possa viver bem, viver melhor, e que durante toda a palestra, a espiritualidade amiga, que também trabalha aqui nesta Casa Espírita Fraternidade Humana, possa estar visitando os nossos lares, os lares vizinhos à nossa Casa Espírita, abençoando, Senhor, toda a nossa cidade. Nós te pedimos e sabemos o quanto somos amados, que a espiritualidade maior está assim conosco. Muito obrigada por estes momentos de luz e que assim seja. Bem, antes que o nosso amigo inicie a palestra de hoje, Maxilânio, eu trouxe um texto do livro Agenda Cristã, pelo espírito André Luiz, através do amigo Chico Xavier. A lição é a lição 45 e o título é Sempre Chamados. O cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará moderação. No despenhadeiro do crime, sustará quedas. No carro do abuso, exemplificará a sobriedade. Na toca das trevas, acenderá luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. E o tema de hoje, né? Gravidez e fenômenos espirituais. Um momento que, com certeza, a espiritualidade usa para trazer aí o bem, manifestar o bem, manifestar o amor. Então é com você, amigo Marcos. Fique à vontade. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça conosco hoje e sempre. Se nós observarmos gravidez, nós vamos encontrar algumas situações que são estranhas, como por exemplo certos enjoos, como por exemplo certos desejos, como outro exemplo, aversão que algumas pessoas passam a ter sobre outras. Enfim, tem uma série de casos que acontecem que nós podemos começar a pensar, por que será que acontece? E nós vamos entender que não são fenômenos fisiológicos. A maior parte dos processos de enjoo tem nada a ver com a fisiologia.
é provocado por outra matriz, por outra fonte. Por quê? Porque nós sabemos que há a vinda de um espírito através do corpo da mãe. Esse espírito, ele desce do mundo espiritual para formar um novo corpo, para que ele possa começar uma nova reencarnação e, por consequência, uma nova oportunidade de desenvolver-se, de evoluir. Então, na verdade, esse retorno à carne se inicia com o processo de materialização do espírito, que se faz com a formação do corpo. E o corpo é modelado segundo as necessidades do espírito. Obedece, como nós vamos ver, às leis biológicas, mas não se limitam a elas. Então vamos falar um pouquinho sobre a concepção, porque existem dois tipos de concepção: a concepção biológica e a concepção espiritual, que vai ter uma intervenção espiritual. E essa intervenção espiritual, essa concepção biológica, passa a ter um fator espiritual nesse processo. E como é que nós vamos saber disso? É porque tem um livro que André Luiz escreveu para nós, que se chama Missionários da Luz. E nesse livro, ele conta em detalhes o processo da gravidez em todas as suas fases. E nós vamos pegar aqui as mais importantes. Aqui é uma descrição dele que estava vamos dizer assim, verificando de perto esse processo. Então, ele estava com o nosso querido benfeitor que cuida desse assunto, que é o responsável por esse assunto, como se fosse um médico no mundo espiritual, que se chama Alexandre. E o André Luiz também conseguia ver o que o Alexandre via. Então eles conseguiram olhar para o processo de um ventre materno logo após aquela cópula sexual em que os espermatozoides, ou como ele fala aqui, elementos sexuais, buscam o óvulo. Então eles estavam assistindo, como a gente pode assistir com o microscópio hoje, aquele movimento dos microscópicos espermatozoides buscando a direção do óvulo. Nós sabemos que, em via de regra, são cerca de 300 a 500 milhões de espermatozoides e um só chega ao óvulo. Então Alexandre conseguia, olha que impressionante, ele conseguia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios, ou seja, de todos os espermatozoides que estavam em movimento. Ele tinha uma capacidade espiritual de olhar cada espermatozoide e ver como é que eram os cromossomas deles. E impressionante como ele conseguia ver sobre esses quase 500 milhões de espermatozoides todos os princípios. Após acompanhar a marcha dos minúsculos competidores, porque eles são verdadeiros competidores, ele identificou o mais apto, fixou nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que ajudava esse espermatozoide escolhido a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro. Aqui, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei assim: meu Deus, isso aqui é doping, porque ele aplica um passe magnético e o espermatozoide escolhido fica mais veloz do que os outros e ganha corrida. Isso não vale, né? Como diz. E ele pegou aqui o mais apto, mas não é o mais apto no sentido que a gente costuma verificar, não. O mais apto para um médico, para uma pessoa comum, é aquele que vai ter o corpo mais perfeito, vai ser a criança melhor, a criança mais bonita, enfim. Mas não é isso que acontece. O mais apto é que não tem essa condição que nós vemos na medicina. Então aqui é uma imagem pictográfica, né? Essa imagem foi retratada a partir do capítulo 13, está na minha edição que eu peguei a 39ª, está na página 293 a descrição desse fato. Então aqui nós estamos vendo que a Raquel, que é a futura mamãe, ela está dormindo, porque o marido também já tinha dormido, e ela, obviamente, já estava sendo acompanhada, sem saber, por benfeitores do mundo espiritual. Então veja como é interessante, né? A gente acha que é só um processo biológico, mas em certos casos há intervenção espiritual. E aí André continua contando. A célula masculina
que atinge o óvulo em primeiro lugar, para fecundá-lo, não é a mais apta em sentido de superioridade. Aí ele está explicando essa questão de ser mais apta. Mas em sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Ou seja, se a minha mão é motivo de escândalo, eu vou ter um corpo em que a minha mão vai ter as suas restrições, os seus impedimentos. Qualquer situação que eu constrangi meu corpo, se eu tentei um suicídio pela garganta, como foi o caso de Júlio, que ele retrata no livro Entre a Terra e o Céu, quando ele encarnar, ele vai trazer uma garganta defeituosa, porque plasma gera exatamente segundo as necessidades do espírito. Portanto, aquele espermatozoide que ele escolheu é um espermatozoide preciso para gerar todas essas condições que o espírito necessita. Se é um espírito, por exemplo, que vem para ser médico, como um médico cirurgião, por exemplo, que tem que ter uma destreza, uma habilidade impressionante nas mãos, toda a preparação espiritual da moldagem desse corpo contempla para que ele tenha essa habilidade. E ele então é preparado para ser médico, por isso que é uma vocação que ele deveria utilizar para o bem. Então aprendemos aqui que sintonia magnética é o que se chama de mais apto, é o melhor, é o mais preparado. O elemento focalizado, ou seja, aquele espermatozoide escolhido, ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. E André Luiz até descreve o tempo, gastou pouco mais de 4 minutos para alcançar o núcleo. Essa é uma fotografia de microscopia eletrônica, é real, que pega exatamente o momento em que o espermatozoide consegue penetrar pelo óvulo para fecundar. Ambas as forças, ou seja, o masculino, que é o espermatozoide, e o óvulo, que é feminina, formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, disse André Luiz, em tenuíssimo, em fraquíssimo foco de luz. Então, quando há, André Luiz está dizendo que quando há essa ligação inicial, gera-se uma luz, como se acendesse uma pequena luzinha dentro da mãe. Que coisa interessante, né? A gente não imagina o poder de uma geração, de uma nova vida. Alexandre tocou, olha como ele faz, a pequenina forma com a destra. Então ele foi já nesse corpo único que gera espermatozoide e o óvulo juntos. Com a destra, com a mão direita, mantendo-se no serviço da divisão da cromatina. Ali então ele participou da divisão da cromatina. Então não foi um processo biológico automático, não. Ele interferiu. Para quê? Para que o corpo fosse formado exatamente como o futuro reencarnante precisaria, que era Segismundo. E agora a recepção. Ali foi a concepção e nós temos a recepção que vai ser feita durante cerca de 9 meses, em que vai ter uma relação profunda, muito mais profunda do que nós imaginávamos antes de André Luiz nos contar isso, entre o espírito que está chegando e a mãe que está abrigando esse espírito. Portanto, esse período aqui é um período extremamente atípico. Em algumas mães, nós vamos ver, tem certas reações, em outras reações opostas. Exatamente, porque quem está chegando interfere no humor, no emocional, na fisiologia, em vários aspectos da mãe. E aí continua ele escrevendo. Em seguida, ajustou a forma reduzida de Segismundo, que é um espírito que encarnar, que já tinha sido miniaturizado para ficar do tamanho de um bebê quando ele fosse nascer, e ali pegou esse espírito, que já era um bebê no mundo espiritual, e acoplou junto da mãe, que se interpenetrava com o organismo perispíritico de Raquel, que era a futura mãe, sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida. E aí André Luiz fala assim: e observei que vida latente começou a movimentar-se. Então, naquele momento que o corpinho do futuro bebê foi acoplado perispiritualmente com o da mãe, houve um movimento. Então é interessante que o espírito faz com que esse movimento se faça a partir da chegada dele.
Depois, conta André Luiz ainda, de prolongada aplicação magnética da passe magnético, mas passe magnético específico para aquele processo, que eles são treinados, são formados para isso. Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Então aqui foi um processo que aconteceu 2 horas depois da concepção entre marido e mulher. Se uma pessoa toma uma pílula no dia seguinte, ela cometeu um aborto. Ela está matando um corpinho que já começou a se formar. Portanto, tomar pílula no dia seguinte é abortar. É um aborto que alguém que está tomando está provocando, consciente ou não disso. Por isso é melhor tomar o anticonceptivo para que não tenha a geração. Porque depois que gerou, olha o trabalho que já deu para os benfeitores, já tem um espírito que foi monitorizado e colocado ali, e você interromper isso é uma mão de obra e um sofrimento para o espírito, que terá que voltar à forma que ele tinha antes, terá que passar por tudo de novo, e o processo de monitorização, vocês podem ir lá no livro e ver, é sofrido, dói muito. Então agora, depois da concepção, ou depois dessa ligação inicial, eles têm uma espécie de quarentena, que na verdade é uma vintena, porque são 21 dias que ela terá uma condição no mundo espiritual especial, diz André Luiz, até o 21º dia após a concepção, nem o reencarnante, ou seja, nem o espírito de Sergismundo, nem a mãe, poderão ser visitados pelos alívios espirituais. Ou seja, eles estarão literalmente isolados. Por que isso? Para protegê-los. Durante esse período, o reencarnante não pode afastar-se da mãe e esta, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto aos espíritos que conduzem a reencarnação. Então, ela desdobra do corpo, mas fica ali naquele ambiente isolado magneticamente. Igual a reunião mediúnica, que a gente tem como se fossem cercas magnéticas que impedem a invasão de espíritos malfeitores. Aqui, numa gravidez acompanhada, como essa aqui, que nem todas as gravidezes são acompanhadas, algumas são completamente seguindo o processo biológico, não tem nem participação alguma de espíritos, mas aquelas que têm alguma necessidade, o espírito reencarnante, os espíritos dos pais têm alguma necessidade e algum mérito, eles passam a ter a atenção dos benfeitores. E aí tem essa proteção. À noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética. Então tem uma porta magnética que ele simbolizou aqui com a porta, que deve ser um processo de vedação magnética. Eles devem ter uma corrente que abre essa porta. A câmara de Raquel, ou seja, o quarto onde ela ficava durante a noite, dormindo, começou a ser de novo liberado para que fossem visitados. E a futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, que é uma bênção, sentia-se aliviada. Depois de 21 dias, ela sentia-se, na verdade, quase feliz. E aí começa, desse momento em diante, ficar mais claro que as ligações políticas vão ficando mais fortes. No começo, as ligações são fracas, é fácil de acontecer um amor espontâneo, por exemplo, até o 3º mês. Por quê? Porque as ligações são frágeis. Se o espírito desistir, ou se a mãe e o pai endereçarem pensamentos de ódio, de não desejá-lo, é possível que ele seja também impedido de nascer e ele possa ter um aborto, que começa nessas duas possibilidades. Ou ele está com medo de continuar e desiste, ou ele é expulso mentalmente pelos genitores, notadamente pela genitora. E aí tem um detalhe que o nosso querido André conta. Ele diz que notou que Sergismundo também foi aliviado, que era o bebezinho que estava ali sendo preparado para reencarnar. Os fios tenuíssimos, ou seja, são fios magnéticos, fios fluídicos, são fraquíssimos, que ligam os encarnados ao aparelho físico, prendiam o nosso querido Sergismundo também à organização fetal. Então aquele corpinho que ainda está se multiplicando biologicamente fica todinho ligado a esse corpo biológico, ao corpo espiritual
dessa criança que vai nascer. Quanto mais vai processando, mais vai se ampliando, mais vai ficando, os pontos de contato mais resistentes vão ficando. Então, depois do terceiro mês, é muito difícil o espírito conseguir voltar atrás e desistir, porque os laços já estão mais fortes. Por isso é muito comum, vocês podem olhar nas histórias aí, que os abortos espontâneos acontecem normalmente até o terceiro mês. E tem muita mãe que nem sabe que abortou, teve um sangramento, nem se deu conta, muitas vezes. Foi um aborto que ela nem se deu conta. Que ela não provocou, é claro. À medida que Raquel, que era a mãe, se afastava, também o Segismundo podia se afastar. Agora, não era possível para ele abandonar a companhia maternal. Daquele momento em diante, ela fica no bracinho dele. Não sei se vocês estão vendo aí na foto. Ela está aqui, ó. É a única que tem o cordão fluídico, que é essa linha branca que está aqui, ó, ligando ela ao corpo. Todos os outros, vocês estão percebendo, não tem nada, porque os outros são espíritos desencarnados. Ela é a única que é um espírito encarnado. E veja que a mãe carrega o filho durante 9 meses no bracinho, durante os seus movimentos de sono, além de carregá-lo pouco a pouco, crescendo no ventre. Então não pesa só aquele barrigão, não. Pesa o bracinho da benfeitora, que é essa mãe. Por isso que ser mãe é uma missão. Ser mãe é uma bênção. Percebe que o lugar onde eles estão, eles recolhem o fluido das flores, as flores geram emanações que são todas elas curativas, fazem tratamentos. E isso tudo serve para ela se energizar, se melhorar. Por isso que é muito importante ela ter o sono regular, para ela poder visitar esses lugares e se sentir melhor. Bom, aqui começa a necessidade da proteção espiritual. E vai ter um personagem importantíssimo na vida desse espírito que está renascendo, que se chama benfeitor espiritual, que se chama guia espiritual, que se chama anjo da guarda, seja o nome que nós quisermos dar. Vai ter alguém que foi escalado, ou ele mesmo propôs a ser escalado, para cuidar desse bebezinho que vai nascer até o último dia da encarnação dele. Quando não prossegue cuidando da encarnação seguinte, quando já não vem cuidando da anterior. Então esse sujeito aqui chama-se Herculano. Diz o nosso querido André, que ele percebeu que aquela trégua depois do 21º dia era para todos, com exceção dele, o Herculano, que seria o futuro, que seria não, já era o guia espiritual, que não arredou o pé da câmara e ficou vigilante para não ter invasão de malfeitores. Por isso que o nosso Alexandre disse, terminado, mas que Deus nos abençoe, porque a chance de dar problema existe. Por isso que uma gravidez deveria ser conduzida com todos os cuidados, evitar lugares ruidosos, evitar brigas, evitar, na medida do possível, tudo que possa abalar o emocional da mãe, porque isso tudo favorece o emocional do espírito que está chegando. E toda vez que o emocional da mãe se afeta, ela pode atrair companhias espirituais que podem desestabilizar a gravidez. O nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência, até que ele atinge os 7 anos. Então, durante todo esse período, até os 7 anos, é aquilo que toda mãe tem que fazer, tem que zelar do menininho o tempo todo, não pode descuidar um minuto sequer. O benfeitor não descuida. No mundo espiritual está lá o tempo todo. Depois, quando completa 7 anos, aí ele começa a ter mais liberdade, mas não fica desvinculado. Se houver necessidade, o benfeitor corre atrás para socorrer. Então, até que ele atinja essa idade, ele terá ainda essa permanência. E aqui, nessa idade, é que verdadeiramente aconteceu a reencarnação. A reencarnação só termina nos 7 anos. Por isso que a gente tem essa região aqui, que na minha terra a pessoa chamava de moleiro, não sei o que vocês chamam aqui. Essa parte fica aberta e vai fechando devagarzinho quando a criancinha vai crescendo. As ligações neuronais, a neurociência estuda hoje, também vão se formando numa velocidade impressionante até os 7 anos. E isso já era dito pela doutrina espírita muito antes. Forma física do filho. Como é que será a forma física dele? Foi moldado, foi escolhido o espermatozoide, foi alterado o cromossoma para ele ter aquele corpo que ele precisa. Mas não é só isso. A forma dele, a forma desse filho, ainda dependerá dos cromossomas paternos e maternos, ou seja, a biologia, a genética natural, porém adiciona-se
a esse fator 4 outros eventos, além daquele momento em que o Alexandre interferiu. Primeiro, concurso dos espíritos construtores, que já começou desde o dia da concepção. Aliás, começou antes, quando eles prepararam para que esse evento de encarnação acontecesse. Auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo. Sabe por que eles visitarão o reencarnante constantemente? Porque reencarnar é muito mais difícil do que desencarnar. A gente fala assim, desencarnar eu morro de medo. Você vai morrer de medo de encarnar, porque é bem mais difícil. Por quê? Porque quando você vai encarnar, você desce com compromissos. E você às vezes tem medo de dar conta dos compromissos. Às vezes você tem débitos com outros espíritos que podem já começar a interferir. Não é por acaso que certas encarnações bebês já sofrem dificuldades espirituais. Há até mesmo processo depressivo quando é criança. Há processo obsessivo quando é criança. Por quê? Porque os complexos de culpa que se carrega para poder depurar nessa nova encarnação ainda não foram depurados. Então o espírito fica com muito temor. Então é por isso que ele pode às vezes querer desistir com medo. E aí o que acontece? Vem a turma dizendo assim, não meu filho, a turma que encoraja os amigos espirituais, os amigos dele, para poder não deixar ele afastar. Então vai fortalecendo. Como você, por exemplo, vai fazer uma coisa difícil e alguém vem te falar, você consegue, você consegue. Isso vai dando encorajamento, eles fazem isso. Então a presença desses amigos é muito importante, sobretudo na fase inicial. Mas também tem influência dos moldes mentais também. O que são os moldes mentais? Se na cabeça dela ela tem ideias ótimas, alegres, tudo isso liga para o filho. Se ela tem ideia doentia, ideia de aborto, também liga para o filho. Muitos traumatismos, que são muitas vezes tratados em consultórios psiquiátricos, podem nascer desse confronto entre o molde da mãe e a recepção do filho. Mas o próprio filho também afeta a sua própria encarnação. Vamos dar uma olhada em cada um para a gente entender como é que isso acontece. Aqui, o concurso dos espíritos construtores foi o primeiro. Então aqui já está, nós temos aqui 3 espíritos cuidando e o Alexandre provavelmente é aquele que está frontal, com as 2 mãos apontadas para os 2, e ela está aqui recebendo toda a atenção deles. O coitado do marido, vocês não tem ninguém liga para ele, mas ninguém liga para nada. A gente sabe como é que o coitadinho é tratado. Ninguém dá nada para o coitadinho, não passa assim. Faz tudo para a mamãe que tem todo o privilégio agora. E você vê que isso aqui já é um processo que está acontecendo gradualmente. Eles estão acompanhando isso aí o tempo todo. Auxílio afetuoso das entidades amigas. No dia que ela engravidou, o André Luiz falou assim, meu Deus, de onde apareceu tanto espírito? Isso aqui é o quarto dela. Que foi alargado, no mundo espiritual as paredes somem, como numa sala de reunião mediúnica que a gente já viu, anfiteatros enormes, cheios de espíritos, uma plateia que você nem imagina, está lá. Tinha mais de 100 pessoas aí. E vocês percebam que ela e o marido são os únicos que estão encarnados. Todo mundo ali é desencarnado. E olha o Segismundinho ali pequenininho, chegando, trazido pela avó, que será a futura avó dele, já desencarnada, que é a mãe da Raquel, que olha como a mãe da mãe acompanha até depois, como mãe é, né? Acompanha até depois de desencarnado a vida da filhinha. E veja que tem uma multidão de gente dizendo, vocês conseguem. E a influência dos moldes mentais da mãe, como é que isso acontece? Olha, quando ela diz assim, as mentes da mãe e do filho, como que se justapõem? Porque são 2 espíritos no seu corpo agora, mantendo-se em permanente comunhão. Então o que pensa um, o que modela um, modela o outro. De semelhante associação, procedem os chamados sinais de nascença. Então você vai encontrar certos sinais de nascença que não devem ter muito significado, mas outros sinais de nascença têm um significado, que nasceu às vezes num desejo profundo da mãe e que marca. Eu não sabia que eu tinha sinal de nascença, até eu ficar careca, que aí eu comecei a ver aqui atrás que apareceu um sinal de nascença que eu nem sabia que tinha quando corria cabelo aqui atrás, né? Agora que eu fui perceber. E provavelmente tem influência do molde mental da minha mãe nesse processo. Qual foi? Eu não sei. Esse sinal de nascença não interfere em nada, a não ser uma marca. E essa marca é a marca da mãe, como se a gente fosse carimbar. Esse filho é meu, viu?
carimbou com aquele sinal de nascença. Certos estados íntimos, então, por exemplo, quando a gente já falou que é importante a mulher estar bem, o marido nessa hora, tem que tratá-la como uma deusa, com todo o cuidado do mundo. Se ela pedir jabuticaba em julho, você trata de achar, meu filho, porque ela é aquela que está no poder nessa hora, e você tem que dar todo o cuidado para ela. Então, certos estados íntimos dela alcançam o princípio fetal. Então, se ela fica com aquele desejo, o desejo não é satisfeito, pode alcançar o menininho que está nascendo, marcando para a existência, como a gente falou, como se fosse um carinho, marca. O trabalho, olha como o André diz, o trabalho da maternidade é semelhante ao delicado processo de modelagem, quando você vai moldando com as suas mãos de uma forma que você quer moldar. Só que quem está moldando é a mente, está moldando aquele corpo que recebe a moldagem natural da biologia, da genética, mas tem a moldagem dos pensamentos constantes, dos estados emocionais íntimos da mãe. E por isso requisita muita cautela, harmonia, para que essa tarefa seja perfeita. Daí porque, gente, a pior coisa que pode se esperar numa gravidez, aquelas brigas de marido e mulher, aqueles momentos de dissonância, tudo isso causa mal-estar, que muitas vezes traumatiza o espírito que está chegando, se ele não tem a evolução moral. Porque quando o espírito é evoluído, ele é melhorado, não assimila. Mas quando é um espírito que tem as suas dificuldades, ainda tem a sua própria situação íntima para resolver, muitas vezes ele assimila. E ele próprio, como é que ele atua em si mesmo? Todo o cosmos celular, ou seja, todo o corpo, todas as células desse novo corpinho que está sendo gerado, ele vai estar impregnado pelas forças do pensamento do irmão que regressa ao mundo. Então, se o pensamento dele, que apesar de estar na forma de bebê, forem pensamentos tumultuados, enfermiços, ele vai gerando problemas no corpinho dele. Então, esse espírito também, quando ele vai reencarnar, por isso que é importante o planejamento reencarnatório, ele tem que vir com segurança, com confiança, para que ele mesmo, naquela modelagem do corpo, ele ajude a si mesmo a ter um corpo mais próximo do ideal. A mulher grávida, gente, além da prestação de serviço orgânico à entidade que reencarna, ao espírito que chega, é igualmente constrangida, ou seja, ela é obrigada a suportar o contato espiritual. Então, se é um espírito com enfermidades mentais, pode ser um problema, porque sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com esses únicos débitos de consciência. Então, se o espírito que chega por ela é um espírito que tem problemas com a própria consciência, tem remorsos, tem algumas dificuldades, ela vai assimilar aquelas dificuldades que ele gera através do pensamento, isso gera fluidos, e ela vai ter uma espécie de mata-borrão, que será o corpo dela. Vamos falar um pouquinho mais. Se por acaso é um espírito que é um afeto muito caro, é alguém que ela já conhecia muito caro, isso vai ser uma alegria. Olha. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, esse espírito consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhes sublimadas emoções e alegrias entre outros níveis. Então, se é um espírito elevado, tudo vai correr para que ela fique só feliz. Mas isso não é o que acontece na esmagadora maioria dos casos aqui na Terra. Por quê? Porque nós somos mundo de expiações e provas. Expiações são provas obrigatórias, né? Dá para ver que o negócio é complicado. Tem muita gente que vem quase que amarrado para a gravidez, para cumprir a obrigação de depurar-se. Agora, tem as extravagâncias, né? E assim também é provocada pela interação psíquica. Quando o filho não se encontra suficientemente equilibrado, e isso acontece quase sempre, porque nós não reencarnamos Bezerras de Menezes, Jesus Cristo, Francisco de Assis, esses espíritos elevados todo dia não, gente. A maior parte de nós reencarna um sujeito difícil, igual eu, que tem que dar palestra para poder vencer os passados comprometedores. Somos todos espíritos em dificuldades íntimas. Então todos nós temos os certos desequilíbrios. É natural que seja assim. Se não fosse assim, seria mundo de todos e não mundo de expiações e provas. Então a esmagadora maioria é problema.
só as exceções é que são as alegrias definitivas. Então, quando esse filho não se encontra equilibrado, a mente da mãe é suscetível, é passível de registrar, anotar os mais estranhos desequilíbrios. Por quê? Porque essa é uma maneira de um médium, como se fosse um médium dando passividade, ela vai transmitir opiniões e sensações do espírito que está vindo por ela, que empolga, que envolve-a com os seus pensamentos, com as suas emoções íntimas. Então ela é como se fosse um médium de 9 meses. É uma mediunidade de 9 meses. Ela está dando passividade durante 9 meses. Daí porque acontecem certas extravagâncias, como pedir aquelas tâmaras lá da Arábia fresquinha para o orvalho do marido. Coitadinho, o marido vai achar isso aonde, meu Deus do céu. Você tem que achar, gente. Se não achar, vai dar problema depois. É comum a verificação de exagerada sensibilidade da mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Não por causa da gravidez biologicamente falando, mas por causa dessa interação psíquica entre ela e o espírito. Porque se o espírito for aquele senhor de largas conquistas morais, todo o sistema nervoso dela está equilibrado, está tudo em harmonia, ela está sempre feliz, sempre bem. Mas se não é isso, como é a maior parte dos casos, ela vai sentir alterações emocionais. Então, maridos que me ouvem, tratem de ter paciência com as suas queridas esposas, porque muitas vezes elas não estão falando por si mesmas, elas estão falando envolvidas pelo próprio espírito. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e não raro enuncia propósito das mais rematadas extravagâncias. Quero morder sua orelha, falou uma mulher uma vez grávida. Mas foi cruz, cara, vai arrancar meu orelha. Neste dia ele dormiu mais na cama com ela, porque não sabia se a noite ela ia comer a orelha dele. E isso aconteceu mesmo, não é brincadeira não. Então é uma coisa assim que você fala assim, meu Deus, como é que eu deu vontade de comer a orelha? Que negócio é esse? Não é aquele negócio de mulher que às vezes quer comer tijolo, viu gente? Isso é falta de ferro no organismo, isso é diferente, viu? Aí é deficiência de ferro. Aqui nós estamos falando daquelas coisas extravagantes, absurdas, que não tem explicação natural. Por isso a gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Hipnotizada por quem? Por quem a empolga, que é o espírito que está chegando. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito. Por isso ela não é mais uma só. Ela é ela e ele fazendo com que ela represente ela mesma e ele ao mesmo tempo. Por isso ela não costuma ser a mesma. Isso varia de espírito para espírito que chega. Uma casa que teve 10 filhos pode ver que a gravidez tem as suas características. Às vezes elas são muito parecidas, mas tem certas peculiaridades. Se a mãe observar, ela vai ver que não é a mesma daquele apego no anterior, por exemplo. Aversões. Nessa interação psíquica também acontece. Sim, acontece sim. Isso ocorre sempre que o inimigo do pretérito volta à carne a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Então, por exemplo, a mulher profundamente apaixonada pelo marido, mas começou a gravidez, não quer ver ele nem pintado de ouro. Manda ele sair dali porque ela não tolera ver a cara dele. O que está acontecendo? É um espírito que tem problemas com o marido. Isso não é motivo para você se assustar, é motivo para você ficar atento. O que você tem que fazer, marido? Passar a mão no ventre e conversar com ele. Ô, meu filho, seja bem-vindo. Papai está aqui para te receber. Conversa com doçura e fala isso no coração. Porque daí você vai contrapondo uma energia que está vindo dele por causa de uma cobrança que ele tem sobre você, com uma energia oposta, de tranquilidade, de serenidade, de calma, de acolhimento, como a gente faz dentro de uma casa espírita. A pessoa começa a se sentir bem. Exatamente, você tem que fazer, se sentir bem. Pouco a pouco essa aversão vai diminuindo e ela, em alguns casos, chega a desaparecer. Mas também tem as afinidades. Assim como vem gente que nós temos que pagar a conta para eles, são os filhos chamados difíceis, que na maior parte das vezes são cobradores, viu? Cobram pior do que aquele pessoal que chega na sua casa com as cobranças. Esse é terrível, cobra mesmo. Mas tem aqueles que são alegrias para os pais, em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao pai, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, pois se sente envolvido por forças duplas de atração.
Ou seja, além de ele estar feliz pelo filho que está chegando, uma realização paternal, ele está sentindo alguma coisa que não consegue explicar, que é uma atração especial por aquele filho que está chegando. O que ele faz? Se ele já cuidava bem da mamãe, ele vai cuidar redobrado. Para essa mãe vai ser estar no céu, né? Só volta a carregar para onde for. Por quê? Porque ela está, essa criatura chamada pai, está dando atenção não só à mãe, mas a quem está chegando por ela, que é uma pessoa muito cara para ela. É um espírito que teve, com certeza, uma profunda ligação com ela e que ela, obviamente, fica feliz de sentir. São almas que se reconhecem, aliás, que se pressentem sem se reconhecer. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, e isso facilita a tarefa da querida mamãe. Mas também tem enjoos e náuseas, que é muito mais comum. O organismo materno, gente, ele absorve as emanações da entidade reencarnante. Ele funciona, esse organismo materno funciona como um exaustor, como um mata-borrão, como um depurador de fluidos em desintegração. E que na maior parte das vezes, André diz aqui, nem sempre são aprazíveis, são agradáveis, ou mesmo facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Aí vem o jogo, ela tem essa de volta. E isso, notadamente, até o terceiro mês é muito comum, até o sexto mês ainda em alguns casos. Por quê? Porque o espírito ainda está naquela situação, não sabe direito o que está acontecendo, ele não quer, enfim, ainda tem alguma raiva, tem algum problema com alguém, ele vai gerando, ele tem as suas próprias enfermidades que ele traz no psiquismo dele, e isso gera essa enfermidade para a própria mãe. É interessante, porque quem participa de reunião mediúnica sabe, quando você vai dar passividade para um espírito que tem algumas enfermidades, você sente as enfermidades do espírito. Você sabe que ali o mal-estar que você está sentindo não é seu, é dele. Enquanto você não dá uma passividade, aquele mal-estar não desaparece. Quando você dá uma passividade, você não está sentindo mais nada. Então a pessoa não estava sentindo dor de cabeça, começa a sentir. Já antes de começar a reunião, muitas vezes, porque ela não está educado adequadamente para a reunião mediúnica, não está preparado, vai sentir. Só que a mediunidade são algumas horas, aqui são 9 meses. Outro problema que pode acontecer, outro fenômeno psíquico que pode acontecer na gravidez, são as doenças assimiladas. O que acontece aqui? Nós temos um caso no livro Terra e o Céu, em que o Júlio era um homem do século XIX, estava na Guerra do Paraguai, e ele tinha uma mulher que ele amava muito, que era a amante dele. E essa mulher resolve largar um para o outro. E aí ele não consegue lidar com isso e tenta suicídio tomando veneno que compromete toda a glote dele aqui. Não consegue morrer porque eles acabam socorrendo a tempo, mas danificou de forma irreversível, espiritualmente falando, a glote. Aí ele acaba se suicidando, ele jogou-se no Rio Paraguai, não sabia nadar e se afogou. Essa mulher foi quem indiretamente causou aquele ato tresloucado dele. Ele não conseguiu ter equilíbrio emocional para lidar com a perda, com aquela frustração. E o que acontece? Numa encarnação futura, os dois vão ter que se encontrar. Sabe, vão se encontrar como? Ela vai ser mãe e ele vai ser filho. E sabe o que vai acontecer com a garganta dela? Duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva, influenciam-se mutuamente. Então ela tinha uma garganta, ela nunca tinha tido problema de pus na garganta, por exemplo. Tinha, durante vários meses da gravidez, ela tinha a garganta toda inflamada. E isso não era dela só, era dele, mas porque esse justapunho nas mesmas posições evolutivas, ela assimilava e tinha a doença. A permuta de impressões entre ambos é inevitável. E os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo, eles se manifestam. Então ela absorvia todas as enfermidades que transmitia do corpo dela. Bom, são alguns, se vocês estudarem os livros da série de André Luiz, vocês vão ter muito mais casos para poderem observar. Nós trouxemos alguns aqui, mas o importante é a gente fazer algumas reflexões a partir desse conhecimento. Porque quando você vê o processo gravitacional, sobre esse ângulo que você viu agora, como pensaria morto? Pílula do dia seguinte morto, como nós vimos. A concepção aconteceu 2 horas depois.
vira outro dia seguinte, aborto. Como pensar em aborto? Você sabe quem é que está chegando? Que espírito é que está vindo? Se for um espírito que tem necessidade de reencarnar, você está negando a ele a oportunidade de se livrar-se das suas dificuldades. Se é um afeto, uma alma cara para você, você está impedindo alguém que você ama demais de chegar. Isso aqui é muito importante. Como disse Jesus, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido de espírito. Os pais formam o corpo, mas o espírito que vem habitar aquele corpo não vem dos pais, vem de Deus. E não será perguntado o que fizeste do filho que te confia. Então essa é a realidade que o doutrina espírita ensina. Nunca ao aborto. Por isso nós tomamos a referência essa mulher que entregou a sua vida para Jesus e para os seus pequeninos. Ela chegou a dizer em determinado momento: o aborto é assassinato no ventre. Uma criança é um presente de Deus. E ela, Madre Teresa de Calcutá, dizia sempre: se você não quiser, dê para mim. Então a gente sempre diz, podemos ter, por exemplo, casos traumáticos como o estupro, por exemplo, não mate. Porque o corpo pode ter influência do corpo do estuprador, mas o espírito não. Às vezes é um espírito caro que está esperando uma oportunidade para se juntar a você, e você teve essa oportunidade, no caso traumatizado, mas um trauma que não aconteceu por acaso. Todos os eventos têm uma razão, que estão vinculadas a algum movimento anterior no passado, porque nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. E é por isso que não deixe esse filho morrer por causa desse trauma. Se você não conseguir vê-lo, não conseguir olhar e ficar com aquele trauma, tem problema, mas deixa ela ser. Deixa ela ser. Eu duvido que depois que nasce você vai ter coragem de dar. Porque o que Deus ajudou, não separe. Esperamos que tenha sido útil para cada uma das mamães futuras, né, as que foram ser, as que já foram, para que possam orientar a sua gravidez, não mais sobre a ótica daquilo que se chama conhecimento da fisiologia, o conhecimento humano, mas sobretudo do conhecimento espiritual. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Meus amigos, como é bom conhecer, né? Estudarmos a doutrina espírita, porque a cada estudo os véus vão se encaindo, né? Vão sendo tirados. E a gente vai vendo a importância da vida, vai sentindo essa importância da vida e o quanto nós somos amados. Deus nos ama muito, Jesus nos ama, a espiritualidade maior nos ama infinitamente. Então nada é por acaso, tá? E seria bom também a gente reservar um momentinho das nossas orações do nosso dia e oferecer a todas as mães, né? A gente sabe a necessidade que a mãe tem nesse momento aí, principalmente as mãezinhas que passam tantas dificuldades materiais também, né? E é um momento que elas precisam de muita vibração, de muita luz. E através da nossa prece a gente pode alcançar todas as mamães, todas as gestantes, para toda essa bênção, né? Para toda essa luz que é necessária nesse momento aí da gravidez. Então, para finalizar, a gente vai fazer agora a nossa prece final. A nossa prece é conduzida pela Marina Pereira, a gente faz o passe coletivo, tá? Quem ainda nunca tinha participado do passe, é um momento de trocas, de vibrações, tá? Um momento muito bom. Então a gente senta-se de uma forma bem confortável. E aí eu vou pedir para quem está aí no Instagram, para que você também faça isso aí na sua casa, agora no final, onde você estiver, né? Se você puder, feche os seus olhos, pense em Jesus, pense na espiritualidade maior, para que nesse instante as bênçãos também cheguem até você, a sua semana, que você tenha uma semana abençoada, uma boa noite de sono, tá? Então, eu desejo a todos que estão aí no Instagram uma boa noite.